mais uma hora, né? Bom dia, meu nome é Karine Batista, eu sou psicóloga organizacional e clínica, né? Gostaria de agradecer o convite para poder falar hoje com vocês da Energy Talk sobre segurança psicológica e compartilhar um pouco do que eu venho estudando acerca dessa temática, né? Quero dizer que eu não sou detentora de todo o saber, então caso vocês tenham experiências, vivências para poder contribuir para a gente trocar, vai ser bacana também, né? E de antemão eu queria só alinhar com vocês como é que a gente vai fazer essa roda de conversa, né? A Aline tinha sugerido que, na verdade, Malu, que foi quem falou comigo, que a gente fizesse uma técnica de relaxamento para vocês, né? Final de semestre. Eu sei que a gente fica propenso a ficar ansioso. Então, se vocês preferirem, eu posso fazer no início ou no final. E aí, o que é que vocês preferem? Né? Para a gente começar na vibes bem bacana. Então, a técnica de respiração, né, que eu uso na clínica com meus pacientes, quando eles chegam com demandas de ansiedade, é bastante conhecida, referente à respiração do diafragma. Então, como é que ela vai funcionar? Não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu estou com o celular e com o notebook, porque se eu compartilhasse a apresentação, vocês não iam conseguir me ver. E eu gosto de ter esse contato para poder ver como é que vocês estão reagindo. E aí, a ideia da respiração diafragma é que você respire consciente e demande uma atenção para esse cenário, né? Então, Karine, eu vou fazer a técnica de respiração do diafragma, minha ansiedade vai sumir? Não, né? Mas é um exercício que a gente pratica diante de situações ansiogênicas, né, que a gente identifique, que possam estar causando algum dano ou perca. Então, a ideia da respiração é que você respire consciente. Então, a ideia é que você coloque sua mão aqui abaixo do peito, né? Então, no primeiro momento, você vai saltar o ar. Soltou, né? Puxa a respiração. Conta 4 segundos, né? Mentaliza 2. E depois salta essa respiração, expirando, por 6 segundos. Qual a ideia desse exercício? Né? É que a gente torne a nossa respiração o mais consciente possível. Então, quando você for fazer o exercício, você vai perceber que quando você inspira, o seu corpo se movimenta. Então, a ideia é que você pratique esse exercício ao menos 10 vezes, porque a partir do 10º momento você consegue já se conscientizar e ter uma atenção plena voltada para essa respiração, né? A gente sabe que final de semestre tem muita demanda, que a gente tem projeto para entregar, tem várias demandas acontecendo para além da faculdade. Então, a ideia do exercício é que a gente possa tentar dar uma atenção à nossa respiração e diminuir esses momentos de ansiedade, né? Então, vamos lá. Para iniciar, eu preparei uma dinâmica de apresentação, né? Para não ficar só esse monólogo, que eu gosto muito de ouvir vocês. Então, a ideia é que a gente se apresente, que eu possa conhecer um pouquinho de vocês. Quem quiser falar, ninguém é obrigado a nada. Então, eu vou começar me apresentando com a ideia da dinâmica e vocês podem seguir. Beleza? Então, a dinâmica seria, né? Meu nome é Karine, mas eu gosto de ser chamada de K. Eu venho de Salvador e estou aí atuando em regiões metropolitanas. Então, desde a minha graduação, eu me dedico sobre a área de organizacional e a saúde mental do colaborador, né, que está ligada à segurança psicológica. Então, é um tema que eu gosto de falar, mas eu não sou detentora de todo saber, como eu falei. Então, eu trouxe para vocês para compartilhar o que eu venho estudando e o que eu uso também na minha prática, certo? Então, uma música que eu gosto muito é Dias de Lutas, Dias de Glórias, que é de Chorão. Então, para mim faz muito sentido, né? Eu gosto de pensar que essa música traz um retorno de que
esses momentos que a gente vivencia, né? Eu sempre gosto de trazer o exemplo da graduação, que são os dias de lutas, quando a gente levanta aquele canudo, parece que dá uma virada de chave, você ingressa no mercado e tem novas descobertas e leva toda essa bagagem que a gente aprendeu na graduação, né? E um sonho, e o que me move, é fazer a psicologia presente na vida dos indivíduos através da minha prática, tanto organizacional quanto clínica, né? E aí eu deixo para vocês, quem quiser se apresentar. Ela disse que vai escrever, por causa da internet. Consegue me ouvir agora? Consegue me ouvir? Hã? Quê? É, tá bem baixinho. Também se não sai pra você. Não. Não, também. Ela perguntou mensagem. Eu estava ouvindo bem baixinho, uma espécie de ruído. Consegue ouvir? É porque eu acho que não tá pegando. Sim. Pronto. Então, meu nome é Lorena Lemos, certo? Eu gosto que me chamo de Lori, ou Lena. Alguns pontos. Minha música favorita é a Lived, do One Republic, porque não é sobre a realidade, mas sobre o que eu gostaria, né, que fosse. E fala muito sobre a vivência em sua trajetória. Então, acho que é uma música que sempre me emociona ouvir e me guia a seguir o que eu quero. E estamos a sair, nesse, como você falou, nesses dias de luta, dias de glória eternos aí. Tá um monte de estudo. E é isso. Meu nome é Suyane, tenho 21 anos. E acho que a música que eu mais me identifico assim é The Climb, de Miley Cyrus, por conta que fala muito da jornada onde sempre tem algo para ser enfrentado e mesmo que você termine algo ali, sempre vai ter algo novo e que também se tem que aproveitar não só chegar ao topo, mas também esse caminho da escalada e todo o processo. Bom, meu nome é Isabela, eu tenho 24 anos. A música, assim, na verdade muda de tempos para tempos, mas tem uma que eu gosto bastante, que também é de One Republic, que é Sunshine, que é você tá sempre correndo atrás de um raio de sol. Então, é uma música bastante calorosa, digamos assim, e traz boas expectativas sobre a coisa. Então, é isso. Tentar levar a vida com mais leveza e correr atrás sempre de um raio de sol.
Eu vou ler o que Malu colocou no chat. Meu nome é Maria Luísa, mas pode me chamar de Malu. Sou de Salvador mesmo. Eu gosto de ler blogs sobre gestão de pessoas quando eu tenho tempo. Amo ler livros de romance por lazer. Não sei dizer uma música preferida agora. Um de cada vez para não congestionar. Então, né, gente, já que quem gostou e quem gostaria de se apresentar se apresentou, a gente vai dar continuidade. Deixa eu só confirmar com a Malu se ela já conseguiu gravar, porque ela me perguntou que tinha gente que não ia poder participar. Vocês já ouviram falar em segurança psicológica, né? Quem foi a ideia de propor esse tema para vocês estarem conversando hoje? Ou é um tema desconhecido? O que é que vocês sabem ou pensam que sabem, né? Lembrando que não tem resposta certa ou errada, é só para eu ter um pouco de conhecimento do que é que vocês sabem sobre segurança psicológica. Que bacana. E é uma iniciativa muito importante, Aline, porque a segurança psicológica, né, já adiantando um pouquinho do conceito, tem essa ideia mesmo de feedback que você trouxe e fazer com que o ambiente seja seguro para todos os colaboradores. E quando isso parte da liderança ou da diretoria, quer dizer que vocês se importam com os seus subordinados, né, seus colaboradores, as pessoas que trabalham com vocês. Eu não sei como é que vocês chamam aí na empresa, né, mas a gente costuma chamar de colaborador, associado. Então, essas pessoas que fazem parte da equipe e que buscam o mesmo resultado da diretoria, né, que é trazer satisfação, entregar os resultados. Então, está relacionado também com a alta performance. Então, para a gente iniciar, né, a ideia de segurança psicológica, né, ela é uma crença, ele é um conceito que já é estudado desde a década de 60, mas lá nos anos 90 que ele tem um boom, né, com a Amy, que é essa mocinha bonita aqui que eu coloquei para vocês identificarem, né, que é ela que se debruçou e se debruça até hoje com esses estudos referente à segurança psicológica, né? E o que é a segurança psicológica, né? É uma crença que é compartilhada dentro das organizações, né? Para que as pessoas que trabalham nela tenham um espaço seguro para falar sobre tudo, tanto dos acertos quanto dos erros, construindo assim um ambiente psicológico e emocional seguro, sem sofrer retaliações. Então, se a empresa de vocês tem essa cultura de dar feedback, já é um passo que vocês pensam sobre como eles se sentem referente às atividades que realizam. Vocês estão sempre dando um retorno sobre aquelas atividades que eles estão desenvolvendo, né? Eu achei muito bacana essa ideia da empresa de vocês. Eu vi que ela já está no mercado há mais de 14 anos. Então, eu sou aluna do mestrado da UFBA, né? E eu não conhecia. Então, quando a Malu entrou em contato comigo, eu falei assim, nossa, que bacana, né? As pessoas de outras áreas estão buscando ferramentas e instrumentos para poder fornecer um ambiente saudável para esse colaborador, tornando assim um ambiente seguro. Então, a ideia da segurança psicológica é basicamente isso. Então, é proporcionar esse ambiente para esse colaborador que permita que ele se comunique, que permita que ele fale, então, que ele compartilhe as ideias, que
a gente está propenso ao erro, isso é fato, né? Eu costumo falar que quem nunca enviou um e-mail sem enviar um anexo, então a gente não pode passar a mão na cabeça do erro, mas o que é que a gente pode aprender com aquele erro, né? Sem fazer com que a gente adoeça no ambiente que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Que é o ambiente laboral onde a gente trabalha. Então, o que é que a gente pode aprender com esse erro, né? Nesse exemplo que eu dou sempre quando eu falo sobre segurança psicológica, de enviar um e-mail e esquecer o anexo. Eu já fiz isso algumas vezes. Então, o que é que eu faço hoje para que isso não volte a acontecer? Eu sempre reviso se o anexo está lá no meio. Então, na área de vocês, por exemplo, quando vocês estão lá fazendo projetos, quem nunca estava lá trabalhando com AutoCAD e o computador desligou e você não estava salvando o projeto? Então, esses insights começam a acontecer para que a gente saiba que é possível errar sim, mas que o que é que a gente pode aprender com esse erro e validar que errar é humano, né? Parece clichê, mas eu acho que quando a gente fica muito rígido em questão ao erro, a gente começa a desenvolver séries de adoecimentos e fica em busca do perfeccionismo, que não é saudável para o ambiente. Então, você acaba reduzindo a sua produção, né? Que tem basicamente relação com o que a gente vai falar ao longo dessa roda de conversa, tá? Eu quero deixar aberto qualquer contribuição que vocês tenham para fazer sobre o tema. À medida que eu for falando, pode interromper. A ideia não é que seja um monólogo, mas que a gente possa construir esse conhecimento e essas vivências juntos, beleza? Então, a segurança psicológica também, depois dos anos 90, quando o M começa a disseminar e se debruçar sobre esses estudos, o Google, né, que é essa ferramenta que a gente está utilizando hoje para poder realizar essa roda de conversa, eles criaram um projeto chamado Aristoteles, né? E aí, qual era a ideia do projeto? Eles avaliaram centenas de empresas para poder identificar quais eram os critérios e as características dos funcionários e da equipe para que eles pudessem ter uma alta performance, né? Então, depois desse projeto do Google, percebeu-se que a segurança psicológica era uma das crenças que faziam com que as empresas tivessem bom desempenho, entregasse resultados bacanas dentro do que estava esperado, os funcionários mais satisfeitos em fazer parte da equipe, né? Que está relacionado com ter um ambiente seguro e a responsabilidade para realizar essas atividades. Então, relacionar como é que a gente pode levar hoje no dia a dia, né? Então, para a Amy, ela elaborou um projeto que falava sobre as demandas da psicologia, da segurança psicológica e a autorresponsabilidade e responsabilidade dos colaboradores. Então, as empresas têm as suas ocupações e buscam resultados, né, como produtividade e performance, e falar sobre segurança psicológica pode surgir uma linha de encontrar um equilíbrio entre ter essa responsabilidade e a segurança psicológica, porque não adianta ter um e não ter outro, né? E aí, a partir dessa ideia, ela criou uma espécie de quadro, né? Que está aqui em cima, vocês podem ver em alto. Então, ali a segurança psicológica aqui do lado, embaixo a sua autorresponsabilidade e a responsabilidade, e na parte de cima está a zona de conforto, né? A zona de aprendizado, e embaixo está a apatia e a zona de ansiedade. E o que isso quer dizer, Karine? Quer dizer que a empresa que busca um funcionário e dispensa para ele um ambiente altamente controlado, ou seja, eu sou altamente cobrado, não forneço feedback para os meus colaboradores, eu não dou chance dos meus colaboradores falarem, e a responsabilidade é pouca. Então, vamos supor, Karine, eu tenho um projeto para poder entregar até dia 5. Beleza. Então, esse colaborador fala com o gestor abertamente. Possa ser que tenha atraso, como é que a gente faz e tal. Só que ele não é desafiado. Então, ele não tem demandas que façam ele correr risco, que façam ele se sentir vivo dentro dessa instituição. Deu para
vocês entenderem. Então, a zona de conforto é onde o colaborador ele se sente seguro, a empresa fornece subsídios e instrumentos e estratégias para que aquele colaborador seja ativo, participante, tenha ideias compartilhadas, só que as demandas das atividades não são compatíveis, então ele fica sempre no basiquinho, então a alta responsabilidade vai ser baixa, porque ele não é desafiado, beleza? Na zona de apatia, é o contrário, é a empresa que não fornece para você segurança psicológica alguma, e tem uma alta demanda de responsabilidade. Como é que eu posso trazer um exemplo para vocês? É aquela empresa que não dá chance do colaborador falar, não tem tolerância ao erro. Então, ele está sempre cobrando do colaborador. E aí, o que é que acontece? O colaborador se sente desmotivado, não se sente confortável para poder realizar as atividades. E isso, cientificamente falando, é propenso a desenvolver doenças ocupacionais, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, tanto com a zona de apatia quanto a zona de ansiedade, porque é onde os colaboradores não estão ativamente, nem tem a segurança psicológica como base daquela empresa. Então, qual é o ideal de ideia de segurança psicológica para as empresas, instituições, as organizações? Seria a zona de aprendizagem, que está relacionada com um ambiente que você fornece o feedback, você compartilha ideias independentes da hierarquia. Então, se a linha diretora e eu tenho um trainee, esse trainee tem acesso direto à Aline, eles conseguem compartilhar ideias, está surgindo novos instrumentos ou estratégias, né? Porque a gente sabe como o ambiente da área de engenharia é dinâmico, então a todo momento tem algo que eu possa trazer para a empresa que é inovador. E a responsabilização também é bacana. Então, eu estou propenso a assumir riscos. Então, olha, Aline, eu descobri que tem uma nova ferramenta para a gente usar para otimizar o processo de execução do projeto, de entregar um projeto para o cliente mais rápido. E eu assumo o risco de se que não der certo, beleza, mas que a gente tentou. Né? E a zona de ansiedade é onde a gente tem a alta responsabilidade, ou seja, é aquele colaborador super engajado, mas a empresa não dá chance e não dá oportunidade e não dá base de segurança psicológica. Como é que funciona? É aquele colaborador que é inovador, que está cheio de ideias, mas a empresa não dá oportunidade dele compartilhar aquelas informações que ele tem, né, aqueles novos projetos, acesso a novas informações. Então, a ideia é que a gente mantenha o equilíbrio sobre a alta segurança, né, psicológica e a alta responsabilidade do que esse colaborador está para me entregar e do que eu espero dele também, né? Precisa ficar claro para que a gente não entre nem na zona de ansiedade, nem na zona de apatia, nem de conforto. Então, o ideal é que a gente esteja sempre em constante aprendizagem, né? Voltando para a ideia de segurança psicológica. Até aí, alguma dúvida? Prontinho. Então, a segurança psicológica nas empresas pode se apresentar em 4 aspectos, né? Dentro da experiência do colaborador. Eu posso me expressar sem ter medo de retaliação, sem sanções. Então, a empresa me dá liberdade de eu poder me expressar e interagir com os outros colaboradores, independente de hierarquia, né? Essa interação que está voltada para a relação interpessoal. Então, como eu me comunico, eu me faço entender que a gente precisa entender que comunicar, passar a informação é uma coisa, mas como que o outro colaborador, o outro funcionário está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? E a fase de aprendizagem, né? Aprender, ou seja, como eu falei no início, a gente não é detentor de todo saber, então tem sempre algo que você, Aline, pode saber e o outro colaborador da sua equipe pode não saber. Então, a ideia de vocês compartilhar esses aprendizados é muito benéfico, tanto para vocês quanto para a empresa como um todo, porque vocês vão estar em sinergia, né? E a ideia de pertencer. Então, é uma empresa que investe nesse colaborador,
para além da segurança psicológica, como é que eu me sinto no dia a dia? Eu acordo todos os dias e digo, poxa, eu vou trabalhar mais uma vez, ou poxa, mais um dia para eu poder entregar resultado, mais um dia para eu poder fazer diferente e vivenciar essas experiências, né? De como eu me sinto bem no ambiente de trabalho, porque, como eu falei lá no início, é um ambiente onde a gente passa mais tempo, né? Então, a gente na área de estágio, a gente demanda 6 horas do dia na empresa, mas quando a gente já é um funcionário, a gente demanda 8 horas do dia, e isso é bastante tempo, se a gente levar em consideração o deslocamento que a gente tem para poder chegar no trabalho e voltar para casa, né? Então, como é que vocês podem identificar se na empresa que vocês estão trabalhando tem a segurança psicológica, né? As pessoas perguntam a opinião de vocês sobre determinados assuntos, né? E aí eu sempre coloco a situação de determinados assuntos variáveis, né? Desde a sua área de atuação, que você tem domínio, até outras coisas que você pode não ter domínio, mas já presenciou, já vivenciou, tem uma contribuição bacana para poder trazer, né? Você se sente tranquilo quando encontra alguém do ambiente do seu trabalho fora dele, né? Então, acontece muito, né, na empresa onde eu trabalho, dos colaboradores silenciar os status dos gestores no WhatsApp, ou no Story, ou no Instagram, por ter medo de retaliações, né? A gente precisa saber separar que no ambiente de trabalho a gente é uma persona que é voltado de eu estou ali para poder executar e dar o meu melhor e mostrar o meu lado profissional. E fora do meu trabalho, eu sou Karine, eu não sou psicóloga 24 horas por dia. Então, esse medo e essa tranquilidade de você encontrar alguém do seu trabalho fora do seu ambiente laboral, como é que você reage? Porque se eu tenho medo de que meu diretor descubra o que é que eu faço fora do meu trabalho, quer dizer que eu não tenho segurança psicológica. Ele não me propicia um momento de eu poder ser quem eu sou fora do meu ambiente de trabalho. Até aí, tudo bem? E se você se sente à vontade para dizer o que não concorda com seu líder e com o colega, por exemplo, né? A Aline falou, no dia da Copa, a gente não vai liberar para você assistir o jogo porque você não foi convocado. E aí você fala, mas poxa, eu gostaria muito de assistir. Você se sente à vontade para poder partilhar essa ideia ou você acata o que a Aline trouxe, né? E lembrando que acatar e você externar a sua opinião não é ser agressivo, é você comunicar, né, que realmente poderia ser interessante nos jogos de 4 horas a gente ser liberado mais cedo, né, e no de 1 hora a gente permanecer na empresa, já que a gente tem demanda e entrega para poder avaliar o que a gente precisa de demanda, porque o Brasil vai ganhar o Hexa, né, que eu acredito que vai ganhar, eu espero que ganhe, mas a gente também precisa entregar nossas demandas, né? Aline que lute, colocaram o nome. Então, eu aproveitei aqui na empresa onde eu trabalho, que na época de jogo, eu estou em home office. Então, para mim, está sendo super tranquilo. Eu costumo dizer que no meu ambiente de trabalho tem segurança psicológica, né? Porque a gestora da gente sempre ali é dar feedback. E aí a gente entrou num acordo de, nos dias que os jogos fossem mais cedo, de a gente ficar na unidade, e nos dias que fosse 4 horas, a gente ficar no home office. Então, foi muito bacana. Né? E eu sempre trago esse exemplo de que a ideia de se comunicar e não discordar do seu supervisor não quer dizer que você vai ser agressivo, mas apenas comunicar uma outra ideia que pode ser bacana para o fluxo também andar e chegar no mesmo objetivo, beleza? E aí você conversa tranquilamente com os colegas do seu trabalho sobre assuntos variados, sem ter de pensar muito antes de falar. Ou seja, quem nunca trabalhou com algum colaborador que precisa, para conversar com ele, precisa pisar em ovos, a gente está sempre receoso de como ele vai reagir ao que a gente vai falar. Então, se você precisa pensar muito antes de falar com essa pessoa, e se essa pessoa não é tão receptiva ao que você traz, então é um indício de que nesse ambiente você não tem segurança psicológica, né, para poder partilhar essas ideias, beleza? E se você costuma pensar em formas de melhorar alguma coisa na empresa e levar essas ideias para o seu líder ou grupo de colegas, como por exemplo, né, na época que eu atuava na área de engenharia,
né? Um momento segredo aqui, né? Eu tenho uma formação também na área de construção civil. E aí, na época que eu trabalhava, o bam, o carro-chefe para a gente executar projeto era o AutoCAD. Então, com as inovações, com o avanço da tecnologia, outras ferramentas, outros recursos foram chegando que são super bacanas e também entregam um resultado bacana, né? Que é o SketchUp, tem o Revit também. Se eu falar pronúncia errada, vocês me corrigem, tá, gente? Tem tempo que eu não estou na área. Então, foram ferramentas que chegaram para poder otimizar e facilitar a entrega desse resultado, porque a planta é bonitinha no AutoCAD, mas a pessoa que a gente vai apresentar se encanta com aquele projeto todo bonitinho no SketchUp, o desenho bem mais realista. Então, é uma ideia de inovação que você pode levar para a sua empresa, né? E aí, junto com a sua diretoria, junto com a sua gestão, avaliar se aquilo é viável ou não. E sempre propor novas formas de trabalho, né? Para que a gente acompanhe o mercado e não fique para trás, né? Então, a todo momento, todas as áreas, eu costumo falar, que são dinâmicas, estão sempre em constante evolução. Então, se a gente tem um pensamento arcaico de pensar, o AutoCAD é bacana, a gente só vai usar ele, a gente não avança, não evolui enquanto empresa. Então, isso acaba deixando a gente para trás diante das nossas concorrentes, certo? E aí, quando não existe um ambiente de seguro psicologicamente na empresa, quais são as demandas ou características ou eventualidades que podem acontecer, né? Possibilidade de fracasso nos processos. Então, é aquele colaborador que está lá na zona de apatia ou na zona de conforto, não se engaja, não está mais interagindo com a equipe. Então, ele não está mais entregando o que é esperado, né? E as equipes desmotivada, pouco produtiva, que está relacionado a isso também de não entregar resultado. Então, ele está naquela zona de baixa performance, né? A falta de atualização do processo, como eu falei para vocês, todo dia a gente está vivenciando, a tecnologia vai avançando a cada dia. Então, se não existe um ambiente psicológico seguro, eu não partilho essa informação de que, está tendo atualização de normas, né, que a gente precisa seguir para poder realizar os nossos projetos e as nossas atividades. Então, e como eu falei anteriormente, a gente não acompanha o mercado, então aquela empresa acaba ficando para trás, certo? E aí eu sempre digo que a inteligência emocional, né, que as pessoas confundem bastante, não é segurança psicológica, né? Pode ser um instrumento que a gente utiliza, porque o fato de você gerir as suas emoções no ambiente laboral é muito bacana, é válido também para poder lidar com o dia a dia de demandas que a gente tem no contexto laboral, mas ela não é segurança psicológica, né? Então a gente precisa separar o que é segurança psicológica e o que não é. Não é sobre ser legal com as pessoas, então tem relação em ser assertivo. Claro que você não precisa ser ignorante, então ser ser legal está mais relacionado a você passar essas informações, né, se comunicar, ser assertivo, do que ser apenas aquele colaborador que está ali com você, bate no seu ombro e diz beleza. Mas, tipo, a gente não tem desafio e nem avança no que a gente pode dar de melhor, né? Não é sobre flexibilidade, né? Que muitos têm sobre e reduzir os padrões de performance. Então, essa pessoa ser flexível é bacana para a segurança psicológica, porque diante das demandas a gente vai se organizando, se adaptando ao que precisa ser feito, mas também não é isso. E também não é sobre reduzir os padrões de performance. Por quê? Se a gente tem uma norma que a gente precisa seguir para poder entregar o resultado e a gente encontra uma forma de melhorar essa norma, a gente não está reduzindo o padrão dela, a gente só está encontrando novos meios de fazer a mesma coisa que está relacionado com a inovação, certo? E aí, o que é a segurança psicológica, resumindo, né? É você ter esse ambiente seguro, é você ser um gestor que dá o feedback para o seu colaborador, né? E eu sempre gosto de falar em relação a dar o feedback, porque a gente tem uma ideia de que dar feedback é sempre aquela coisa de falar o ponto positivo do colaborador, né? E depois jogar ele lá embaixo, e depois você vir com pontos de melhorias. Então,
Então, a gente precisa ter essa ideia do que é dar feedback, comunicar, né? Eu costumo falar de que o feedback ele é mútuo, né? O gestor tem um feedback para poder dar do colaborador, mas o colaborador também tem um feedback para poder dar sobre esse gestor. E aí, a gente precisa se atentar em como a gente compartilha essas ideias, se eu tenho liberdade de promover novas ações que possam contribuir para aquele ambiente. A Aline levantou a mão. Diga. Sim, sim. Isso tem muita relação disso, né? As pessoas confundem muito, né? Eu costumo falar, tanto lá no meu trabalho quanto na clínica, que o limite da empatia é quando vira uma demanda para você. Então, eu posso sim me colocar no lugar do outro, entender que você, por exemplo, não tem uma habilidade para poder fazer o projeto, não tem uma habilidade de competência para poder trabalhar com AutoCAD. Vamos dar o exemplo. Eu gosto sempre de trazer o exemplo, né, da área de vocês. E aí, um outro colaborador já é mais safo, ele já sabe mexer. Então, eu me sensibilizo com a sua demanda de que você não sabe mexer no AutoCAD, mas se eu estou trabalhando na área de projeto, o AutoCAD é a base. Então, o que é que eu posso fazer para poder te auxiliar, para que você possa desenvolver essa habilidade, para que você venha a conseguir trabalhar com isso, ou você, enquanto indivíduo, também ter o autoconhecimento e se perceber, poxa, eu não sei mexer muito no AutoCAD, mas eu sou safa em outra coisa que é super importante também na área de engenharia. Então, é você reconhecer as suas habilidades, né? E partilhar dela, compartilhar com a sua equipe, que a gente sempre tem uma ideia de que eu não sou boa nisso, eu não sou boa nisso, eu não sou boa em mais nada. Todos nós temos habilidades que são passíveis de ser desenvolvidas, né? Tem algumas que a gente consegue lidar melhor. Então, eu me considero uma pessoa bastante comunicativa, mas eu também sou muito tímida. Então, no meu ambiente de trabalho, eu consigo me comunicar, me fazer ser entendida, né? Pelo menos dos feedbacks que eu recebo. Mas já na minha vida pessoal, eu sou mais retraída. Então, como é que eu uso a favor essas habilidades que eu tenho no meu ambiente de trabalho, né? Pensando no coletivo, não apenas no individual, né? Porque de forma sistêmica, se a gente olhar para a empresa, eu fazendo um trabalho, eu não consigo alcançar o resultado de toda a equipe, né? Então, eu acho muito bacana esse olhar que a gente, quando a ideia da inteligência emocional começou a disseminada, então muita gente questionou sobre ser muito positivo, de você estar relacionado com positividade tóxica, mas está muito mais relacionado de você gerir as suas emoções diante dos eventos que acontecem, porque, poxa, tem situação que eu costumo falar que é clichê, mas 60%, não, 70% das pessoas que eu atendo na clínica vêm com essa demanda de eu não consigo mudar o outro, eu não consigo mudar aquilo, mas se você não consegue mudar o outro, o que é que você pode usar de estratégia para mudar o seu olhar diante dessa situação? Porque a gente não consegue mudar o outro, né? A demanda do outro é do outro, eu costumo falar. Mas você consegue gerir e se adaptar, né? Buscando esse repertório baseado na inteligência emocional, de gerir as suas emoções, de como você vai lidar com esses eventos, né? Que é de extrema importância. Eu ia colocar um vídeo aqui para vocês, mas eu não sei se ele vai passar, porque eu estou sem o áudio no computador. Mas eu vou deixar de sugestão, né? Que é uma música de Carlinhos Brau,
que é Vozes do Silêncio, que ele foi usado numa campanha de suicídio, né? Mas sempre quando eu falo de segurança psicológica, eu uso esse vídeo, porque na empresa a gente ouve muito falar também da cultura do silêncio, né? Daquele colaborador que não fala, daquele colaborador que só ouve, que só absorve. Então, a ideia de você não falar, não passar o que você está sentindo, lá na frente se torna um sintoma. E aí depois a gente atende na clínica como demanda. Então, a importância de você falar e de se comunicar, né? De como você se comunica, como eu falei, de você ser assertivo, de você fazer uso de uma comunicação não violenta, né? A Aline está aí na área de gestão, né? Gerindo esses colaboradores. Então, a gente precisa ter cuidado e cautela de como a gente se comunica, né? Porque a gente entende o que é que a gente está passando, mas se o outro não fala como chegou nele, a gente não tem como saber como ele acessou aquele evento, aquela comunicação. Então, por isso a ideia de estar sempre partilhando as informações, buscando o melhor resultado, tanto para o indivíduo quanto para a empresa como um todo, né? E aí, alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Vocês acham que a empresa de vocês proporciona um ambiente de segurança psicológica? Isso, né? E é uma ideia também de dinâmica, né? Eu sou a louca da dinâmica, eu gosto muito de dinâmica, porque é uma forma de desenvolver os colaboradores, eu uso bastante nos meus processos. E eu posso deixar uma de sugestão, eu vou fazer uma antes da gente finalizar, que é de comunicação, mas é uma dinâmica de ilha deserta, né? Então, para quem é da gestão, né, e para quem é os colaboradores, vocês vão listar todos os colaboradores que você tem na empresa e buscar características deles que possam ser positivas para que contexto, né? A ideia é de que você está numa ilha deserta e que você precisa sobreviver e sair. Então, eu vou deixar como exercício para vocês praticarem, porque aí nessa dinâmica o que é que a gente consegue observar, né? As habilidades dos nossos colaboradores, porque a gente começa a entender. Vamos dar um exemplo aqui, que são os nomes que eu gravei. Não é dever de casa, não. É só uma sugestão para vocês conseguirem identificar, né, quais são os aspectos e habilidades da equipe de vocês para a gente levantar e levar em consideração para desenvolver as habilidades que eles não têm tanto e potencializar essas habilidades que eles já têm desenvolvidas, né? A ideia, então, seria que você estava numa ilha deserta e aí você lista todos os colaboradores e cada colaborador você vai dar uma característica que você acha que ele tem, que pode ser útil para vocês sobreviverem, né, na ilha e depois saírem de lá todos vivos. Eu sempre gosto de deixar essa parte de que precisam todos sair vivos, né, que é em busca do resultado. E não é dever de casa, não, apesar que eu amo passar exercício, né, para os meus pacientes. Mas não é dever de casa, não. Vocês ficam livres para poder executar, né, que é mais uma atividade para vocês se conhecerem e levar em consideração a potencializar essas habilidades e levar em consideração que habilidades precisam ser desenvolvidas e como isso pode ser benéfico para o ambiente de vocês. Então, se eu tenho um colaborador na minha equipe que
ele não fala muito, que ele é mais retraído. Então, como essa característica podia ser desenvolvida para que a gente conseguisse sair vivo, né, da ilha deserta e encontrar caminho. Então, se eu tenho aquela pessoa que é mais comunicativa, como é que a gente pode usar essa habilidade para que a gente saia da ilha e encontre caminhos para a gente sair mais rápido, né? Maneiras inovadoras de fazer coisas que já existem. Então, é mais relacionado a isso. Mas se vocês quiserem replicar, depois vocês me contam como foi o resultado, se foi bacana, se atingiu o objetivo, né? A ideia da dinâmica também que Malu tinha aliado comigo, né? Inicialmente ia ser presencial, mas eu acho que eu consigo adaptar aqui para o online, que é a dinâmica de comunicação, né? A gente entende que existe a linguagem não verbal e verbal. Então, eu estou aqui falando com vocês, mas a todo momento eu não paro quieto com minha mão. Porque eu acho que eu falando, movimentando a mão, eu consigo me comunicar melhor, né? Essa é a ideia que eu tenho. E de como a gente não compreender o que o outro fala impacta no nosso processo de entrega de resultado. Então, a ideia é de que eu vou passar uma mensagem, né, uma frase para a Malu, que é quem eu tenho contato, e ela vai transformar essa frase em mímica para vocês conseguirem identificar, se vocês conseguem compreender enquanto ela não fala, né? E a ideia dessa dinâmica é convidar vocês a refletir de que se eu não falo, eu não me faço ser entendido, eu deixo que o outro faça suposições ou tenha ideias do que eu estou querendo falar, que não necessariamente é o que eu estou querendo transmitir. Então, e de como é importante a gente conhecer com quem a gente está trabalhando, porque às vezes ele não fala, né, verbalmente, mas o corpo está ali falando a todo momento, né? Então eu vou passar a mensagem para a Aline, se ela tiver como abrir a câmera para poder fazer, que eu não estou vendo todo mundo, não sei se está aberto, fazer a mímica para vocês tentarem identificar. E o quão difícil é que a ideia da dinâmica também tem esse lado de que se a gente não fala, como é que o outro vai entender o que a gente está querendo falar? Então, a gente parte dessa ideia de se comunicar é importante, mas que existem várias formas de que a gente possa se comunicar, né, de maneira assertiva e não violenta. Eu vou mandar a mensagem aqui para a Aline da frase, para a Malu. Ah, pronto. Então você vai ser a responsável da mímica. Mandei a frase. E aí você não pode falar nenhuma palavra, tá, Aline? A ideia é que você faça gestos que o pessoal consiga identificar o que é que você está tentando transmitir. Acontece. Isso. Ou podem usar o microfone também para poder falar, como vocês se sentirem à vontade. Maravilhoso. Eu consegui identificar, apesar de eu que mandei a frase, né? A Lorena tá próxima. Eu não consigo respirar. Quase.
Quase também. Ó, o pessoal conseguiu captar que tem inspirar aí no meio. É, tá bem morno. Mas um pouco tá fluindo. Covid. Tem mais 2 minutinhos, viu, para conseguir identificar. Ó, Luan tá próximo. Lorena também. Eu preciso inspirar pela escrita. Ó, você foi super safa no inspirar. O pessoal só precisa se atentar ao início da frase. Quase, ó. Luan. Tá quentíssimo, Luan. Quase, Luan tá super quente. O patrão tá inspirado, eu gostei. Então, gente, né? A gente está chegando já próximo de meio-dia. Eu quero assistir os jogos. Então, a ideia da dinâmica é que alguém acertasse, né? Luan, foi Luan que chegou próximo da frase. Aline, diga qual é a frase. E aí, o que, que a gente pode refletir sobre essa dinâmica, né? Quando a gente não fala, a gente não se faz entender completamente. E aí fica subentendido o que a gente está querendo dizer para o outro, né? Para vocês, como foi? Foi na trave, foi bem pertinho você estava bem próximo. Como foi para vocês realizarem? É a Aline que não podia falar. Rapaz, foi tipo, meio estranho, porque a gente tentava entender, mas Acontece, né? A ideia da dinâmica é a gente fazer esse exercício mesmo de como a comunicação é importante no nosso ambiente laboral, né?
Isso mesmo, e quando o outro não fala, não conseguimos entender o que ele está querendo passar. Bem, bem colocado, Samara. É mais ou menos essa linha, né? E quando ela conseguiu falar, transmitir, né? E sua parte da inspiração foi ótima, ela fez perfeito. Então foi basicamente isso, né? Isso, bem, verdade. Eu gostei bastante da mímica. Se eu não soubesse a frase, eu acho que eu ia seguir essa linha de Luan, né? De ser o líder, o profissional, né? Que tá bem próximo, né? Então, antes de encerrar, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, né? Essa parte de como criar um espaço de segurança psicológica no trabalho, né? Que a gente já tinha falado. É disseminar a cultura do feedback mesmo, ser tolerante ao erro. Lembrando que ser tolerante ao erro é entender que todo ser humano é passível de errar, mas o que é que a gente pode tirar de aprendizado, né, em questão a esse erro e não passar a cabeça de, vamos supor, um erro que impacte financeiramente no que a gente está trabalhando e tem como fornecer. A gente precisa parar e analisar, mas não ter tantas retaliações e sanções referente ao ato de errar, né? Porque a gente é ser humano e, como eu falei, a gente é passivo de erro e ter o máximo de inclusão nas tomadas de decisões, né? Levando em consideração o contexto da empresa, então, de vocês, levar em consideração a opinião de todas as diretorias e dos colaboradores também. E aí eu queria saber, né, de vocês se ficou alguma dúvida, se vocês estão algum anseio, alguma angústia, como é que foi para vocês essa roda de conversa, né? Para mim foi super bacana, eu sempre gosto de falar de demandas de trabalho e do trabalhador, é o que me move, como eu falei, né? E eu acredito que a gente pode fazer um ambiente profissional mais dinâmico. Muito atriz, agora você está perdendo. Levem como exercício, né? Se não der certo na área de engenharia, mas já pode seguir aí uma segunda via, né? E me deixar aberta e me colocar à disposição, né? Eu deixei aqui no final, né, as referências. Tem o artigo, né, que fala sobre esse projeto Aristóteles do Google. Então, vocês podem, se tiver interesse de aprofundar mais de como ele realizou, tá nessa referência. E o meu contato, caso vocês queiram um novo bate-papo, eu gostei bastante. Eu falei para a Malu, né, da importância de a gente compartilhar conhecimento e disseminar, porque quando eu transfiro o que eu sei, eu estou criando uma nova rede de aprendizado e estou aprendendo também. Então, eu acho que é muito importante e é o que me move, né? Transmitir conhecimento sobre a área que eu tenho domínio e eu estou sempre passível de aprendizado também, porque, como eu costumo falar, eu não sou detentora de todo saber, eu me empenho sobre a área e as demandas de psicologia organizacional, né? Mas eu acredito que tem muito ainda para a gente percorrer e descobrir. Então, quando a gente é convidado por uma outra área que não é da área de psicologia para poder falar sobre segurança psicológica, né, que é um tema que eu gosto bastante, então é muito gratificante porque a gente percebe que tem uma galerinha interessada, né, em promover um ambiente de qualidade de vida e bem-estar, promovendo saúde, que é o que me move, né? Então eu quero agradecer a Malu, né, que foi quem entrou em contato comigo, e a todos vocês que estão aqui hoje, dispensou, né, esse tempinho aí de 1 hora para a gente trocar e bater esse papo.
Eu que agradeço. Eu costumo falar, quem quer falar, eu posso continuar? Porque se deixar, eu Não, falo o dia todo. pode continuar. Depois eu falo. Não, fale, porque se deixar, eu falo o dia todo. Não, gostaria só também de agradecer a capacitação que realmente